Pois bem, aqui não muito tempo atrás, eles começaram um movimento quando o revivamento começou no meio pentecostal, chamado de o Dia da Chuva Serôdia. Bem, eles foram a diversos lugares e disseram: não somos organizados. E descobriram, afinal, que eram mais organizados do que os restantes deles. Vê? Você tem o velho sistema de volta com o novo pastor. E isso simplesmente não funciona. Isso é tudo. E isso torna a coisa toda uma confusão. Então vocês estão todos dilacerados. Assim que foi isso que aconteceu aqui. Josafá foi lá para dar uma olhada nesse novo pastor, Jorão, e pensou que talvez desse uma olhada em seu sistema e veria o que ele tinha. Mas isso foi só um anzol para colocá-lo em problemas novamente. E então, com todo o encanto e tudo o que ele tinha para lhe oferecer, encontramos que eles passaram 7 dias sem consultar ao Senhor, sem saber ao certo se Deus estava no meio deles. Assim, esse é o problema. Começamos com essas coisas, mas nunca paramos para descobrir se realmente é o Senhor que está em nosso meio ou não. Ou se é algum tipo de emoção, ou algum tipo de agitação, ou alguma espécie de sistema nécio ou algo assim. Devemos encontrar a solução para o problema e ver se é de Deus ou não. Acho que é onde cometemos nossos erros. São 7 dias em que a igreja tem viajado, e nos demos conta de que nesse período de 7 dias ficamos presumindo que Deus estava conosco, sem questionar. Isso é o que fizemos. Simplesmente presumimos, sem questionar. Oh, bem, vamos nos unir à igreja, Deus está nisso. Não há dúvida alguma. Esquadrinhe e descubra se Deus está nisso ou não. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Sinais, maravilhas, milagres. E quando vemos nossas igrejas esfriando e que essas coisas não estão acontecendo, você tem que esperar até que venha algum evangelista especial para a cidade ou algo assim. Então tocar alguns pandeiros e criar um pouco de emoção. Deus não está nisso, não. Vou lhes dizer o que precisamos hoje. É de um retorno à velha Bíblia outra vez. Voltar ao ensino pentecostal à moda antiga da Bíblia. Voltar ao Espírito Santo. Voltar ao poder de Deus. Voltar às reuniões de oração de noites inteiras, onde eles estejam famintos e sedentos por Deus. É disso que precisamos nessa noite em nossas igrejas. Trazer isso para nossos sistemas. Eles se deram conta disso então, em uma jornada de 7 dias que finalmente os levou a um deserto. E nos demos conta da mesma coisa. Temos tido 7 eras da igreja. Estamos vivendo agora nas 7 eras da igreja. O que fizemos quando surgiu um avivamento? Organizamos um sistema e formamos para nós um grupinho aqui de nós cremos nisso e não teremos nada a ver com esse grupo. E esse grupo forma um grupinho. Eles não terão nada a ver com este grupo aqui. E eles começam a discutir e se desentender uns com os outros. E agora nos damos conta, no meio de tudo isso, que passamos cerca de 7 dias e não temos Deus em nosso meio. Isso é certo. Pois bem, o profeta disse que haveria um dia que não seria chamado nem de dia nem de noite. Seria um dia um tanto escuro e sombrio. Tivemos esse tipo de dia. Tivemos um dia nos últimos 2000 anos em que tivemos reuniões e aceitamos Jesus como Filho de Deus e como nosso Salvador, e vimos Deus fazer grandes coisas entre nós. Mas ainda assim, já se passou muito tempo desde a luz de Pentecostes. Em 2000 anos, fizemos organizações, construímos grandes escolas e tivemos sistemas, e nos damos conta aqui na 7ª era da igreja, nos damos conta de que perdemos algo. Tem algo errado. Descobrimos que entramos em um deserto e todos os frutos estão secos. Isso é o que a igreja pentecostal tem feito hoje. Organizou-se tão fortemente a ponto que está um contra o outro, em tal medida que nos damos conta que todos os frutos secaram. Não temos mais amor, paz, gozo, longanimidade, companheirismo que deveríamos ter, como eles tinham no princípio. Os frutos secaram totalmente nos desertos. 7 dias sem encontrar o verdadeiro Deus vivo. Nós nos desviamos em pequenos ismos. Deus deu justificação a Lutero.
ele se desviou com isso. Ele deu santificação a Wesley, ele se desviou com isso. Ele permitiu as pessoas pentecostais falarem em línguas, e elas se desviaram com isso. Deus quer nos ajuntar em uma unidade de poder para trazer de volta a plenitude do Espírito Santo para a igreja outra vez, com todos os dons espirituais em operação em cada corpo local. Sim, 7 dias sem Deus os levaram a um deserto. É a mesma coisa agora. Seu fruto secou. Eu imagino que enquanto subiam a colina, vindo dos vales verdes e coisas assim, eles começaram a ver os lugares já secando. Vocês sabem, todos querem uma experiência de estar em cima da montanha e nunca querem estar no vale. Todos, a igreja pentecostal também, cada noite. Se você não estivesse gritando, dançando, pulando, falando em línguas e correndo por todo o piso ou algo assim, você não tinha um tipo de reunião verdadeira. Bem, vocês sabem que está tudo bem estar lá em cima da montanha, isso é bom, mas deixe-me lhes dizer, seus frutos vão congelar lá em cima à noite. E quando o período de frio chegar, você perderá todos os seus frutos. Isso é o que tem acontecido agora. Temos dado exagerada importância em experiências de estar em cima da montanha, como dançar, estremecer, pular, em vez das reuniões de oração de toda a noite, lá embaixo no Vale da Decisão, onde você tem que descer ali e se encontrar com Deus e realmente derramar sua vida até que algo aconteça. Nós permitimos que cultivamos frutos lá em cima, mas a geada os mata, isso é certo. Cada vez que vem um períodozinho de frio, você não tem nada em que se apoiar. Quando a emoção acaba, logo os gritos terminam, o barulho cessa. Então, onde você está? A tentação vem e aí você não suporta. O que precisamos é descer aquele lugar de moagem, lá naquele vale, para escavar. Isso é certíssimo. É onde a igreja precisa estar essa noite. Bem, eu posso imaginar que eles estavam percebendo a vida verde começando a... Você diz verde? Sim, podemos ser verdes, mas temos vida de todos os modos. Isso é, sim, todo mundo diz. Bem, aquele grupo de pregadores pentecostais, alguns deles, eu estava em uma escola não muito tempo atrás e meu filho comentou com alguns alunos, ele disse: Bem, eu também sou da escola bíblica do Sudoeste. Disseram: Se você pode ler e escrever, está melhor do que aquele grupo ali. Oh, que coisa! Bem, disseram: Bem, eles são o grupo mais verde que já vi. Oh, irmão, podemos ser verdes, mas somos flexíveis. Tudo que não é verde, você força um pouco e aquilo quebrará. Esse é o problema hoje com a experiência de muitas pessoas. Estão muito secas e rígidas. Precisamos de algo flexível para que, quando o vento vier, possa soprar e empurrar, puxar, fazer crescer, lhe dar vida. Eu prefiro ser um pouco verde e flexível ao Espírito Santo para que eu possa me render a Ele, em vez de ficar fazendo um barulho sombrio, como numa cerimônia fúnebre, quando está soprando em mim, dizendo: Os dias de milagres já passaram. Não existe cura divina. Isso é uma cerimônia fúnebre. Oh, essas árvores jovens, porém, quando são flexíveis e podem se render ao Espírito, e o Espírito começa a movê-las como um vento impetuoso, enchendo-as com a bondade de Deus. Oh, esse é o tipo de vida. Pode ser um grupo verde, mas isso sim é um grupo que tem vida. Isso é bom. E se algo não tem vida em si, está morto. É sabido cientificamente que está morto. 7 dias. Lembre-se, foi naquele sétimo dia que eles reconheceram o que havia feito. E eu penso que passamos por Lutero, Wesley, Batista, Presbiteriano, Metodista e assim por diante. E agora é nessa última era que reconhecemos o que temos feito. Eu creio que é nessa hora agora que a Igreja Pentecostal reconheceu o que tem feito. Os verdadeiros líderes cheios do Espírito, os verdadeiros cristãos cheios do Espírito do movimento pentecostal,
reconhecem que algo aconteceu. Eles têm se esfriado, porque todos os que estavam tentando viver em cima da montanha se têm ido sem Deus. O que precisamos hoje é voltar para Deus, voltar para a experiência, voltar. Pois bem, foi na 7ª hora que eles reconheceram que estavam lá, sem frutos, sem amor, discutindo uns com os outros. Você é unicista e você é trinitário, e você pertence às assembleias, e você é da Igreja de Deus, e você é isso, aquilo ou aquilo outro. Não teremos nada a ver com você. Este chama o outro de um nome feio, e o outro chama esse de um nome feio. E o mundo se vira, olha e diz: o que acontece com essas pessoas? Os dois falando em línguas nessa igreja, profetizando e coisas assim. Este aqui nessa igreja e eles nem mesmo se respeitam. Não têm honestidade uns com os outros. Oh, o que precisamos hoje é de voltar aos frutos do Espírito: amor, gozo, paz, fé, longanimidade. Deus pode enviar um dom entre eles e eles o chamarão de telepatia. Vão chamá-lo de diabo, vão chamar de outra coisa. Se uma igreja está patrocinando e a outra apoia, está tudo bem agora, porque essa tem algo a ver com ela. Não é bom. Oh, que condição lastimável. Sim, Senhor, percebemos que o fruto da fé, o fruto do amor, do gozo, da paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência. Paciência? Bem, eles quase não suportam um ao outro por 7 dias, nem por 7 horas, e às vezes nem sequer por 7 minutos. Eles darão um salto e sairão apressados da igreja se você disser algo que não seja exatamente a sua doutrina favorita. Eles têm que se levantar e sair depressa da igreja por causa disso. Oh, simplesmente não conseguem ficar assentados quietos por um minuto. Eles têm que sair dali. Ah, não é isso que o pastor fulano de tal diz. Aleluia! Não tenho que escutar essas coisas. Saia, ó, seu miserável, tudo bem, aí está. Siga em frente. Mas é isso, vocês veem? Eles perderam todos os frutos. Estamos conscientes disso. O fruto do Espírito está seco, totalmente caído e murcho, feito pó, pronto para ser levado pelo vento. É essa a condição. Nós nos damos conta agora que nossas grandes organizações estão bem. A organização, contanto que mantenha Deus nela, contanto que tenha o fruto do Espírito, contanto que seja amorosa, bondosa e desejosa de ter companheirismo e ajudar o irmão próximo. Não importa como ele crê. Se ele é um irmão e Deus lhe dá o Espírito Santo, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Isso é certo. Então, se você tem o Espírito Santo, se os metodistas têm o Espírito Santo, e os batistas têm o Espírito Santo, e os presbiterianos têm o Espírito Santo, e os unicistas têm o Espírito Santo, e a Igreja de Deus tem o Espírito Santo, bem, por que vocês estão discutindo? Vamos nos ajuntar. Vamos seguir em frente. É disso que precisamos, vê? Não é a organização, é o sistema nessa organização que os separa. É o diabo que faz isso. Assim, nos damos conta de que todo nosso tentamos grandes edifícios e grandes programas de edificação e assim por diante. Eu imagino que, enquanto esses companheiros iam escalando a montanha, esses reis e assim por diante subindo, eles observavam das altas montanhas seus programas de construção. Começaram a ver os frutos começarem a se desenvolver cada vez menos. E depois de um tempo, não houve mais fruto algum. Eu sei que temos feito isso, e temos visto isso em nosso tempo, à medida que avançamos nessa era pentecostal. Quando estávamos lá na esquina, faz uns 40 anos, sem lugar para ir, e havia um pequeno buraco na parede em algum lugar, e um monte de pessoas rindo e os chamando de santos roladores. Bem, eles eram mais espirituais do que agora, isso é certo.
A igreja estava em melhor condição, cada uma das organizações naquela época, do que está agora, espiritualmente falando. Oh, com certeza. Possuímos milhões de dólares em propriedades. Bem, isso não significa nada para Deus. Eu prefiro não ter uma peça de roupa, como João, ter uma pele de ovelha enrolada em volta de mim e conhecer Jesus Cristo e saber que meu coração é puro e limpo diante dele. Bem, certamente, do que ter todas as riquezas do mundo. Mas a coisa é, a igreja se foi sem Deus. Eles saíram sem e se deram conta de que o fruto do Espírito deixou a igreja. Longanimidade, alguns deles com temperamento suficiente para brigar com uma serra circular. E então, falar sobre o Espírito Santo, veio? Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade. Suportar? Sim, como uns 2 minutos, isso é tudo, e se vão. Vocês compreendem? Assim, o fruto da longanimidade está todo seco. Nossos grandes programas de construção têm crescido, isso é certo. Nossos grandiosos programas educacionais têm aumentado. Nossos pastores são mais bem escolarizados. Oh, que coisa, que coisa! Obtivemos todos os tipos de graus, e quando chegamos ali, obtivemos muitos graus de frieza também, como que uns 40 abaixo de zero parece chegar. Oh, mas nós temos tudo isso, isso é certo. Como vemos, estamos subindo mais alto, mas todos os frutos e coisas assim estão se perdendo. Todas as águas da vida parecem estar secando. Não há mais vida eterna. É quase como eu disse outra noite. Os pastores estão tão ocupados e as pessoas estão tão ocupadas trocando os membros, simplesmente como levar um cadáver de um necrotério a outro, de um lugar para o outro. Isso é certo. Alguns deles estão fritando e outros estão congelando. Então foi assim que aconteceu. Eu disse: eles estão obtendo pequenos ismos que depois de um tempo se tornam éramos. E assim vamos nós. Vocês compreendem? E é aí onde a igreja tem chegado, de tal modo que os frutos do Espírito estão secando em toda parte. Vemos isso em todos os lugares. Vocês sabem que essa é a verdade. Podemos muito bem sair e dizer que é a verdade, porque é. E vemos que eles estavam morrendo lá no deserto. Que condição horrível! Para onde aquilo os levou, indo sem Deus? Oh, eles ficaram dando voltas por 7 dias. Oh, com certeza. Eles atravessaram. Bem, eles podem apontar para o passado e dizer: somos o fulano e o fulano. Isso é verdade. Mas onde está Deus? É isso. Onde está Deus nessa coisa? Temos igrejas maiores e grandes torres no alto delas, grandes cruzes e assentos aveludados, e podemos nos igualar a qualquer um deles. Nós, pentecostais, podemos. Dinheiro fluindo e as multidões mais bem vestidas, e irmão, Cadillacs estacionados por toda parte. Mas onde está Deus? Onde está Deus? Então, quando ele vem para o meio deles, muitos deles dizem: ah, não dê ouvidos a isso agora. Isso é uma tonteria. Não dê atenção a isso. Vê? Simplesmente toca os mortos. Isso é tudo o que são. Agora, isso é certo. O fruto secou e se perdeu há muito tempo. Oh, em que hora terrível estamos vivendo! E quando chegou esse tempo, quando menos imaginaram, eles ficaram sem água. Não tinham nenhuma água e começaram a clamar: ai de nós, ai de nós. Ó Deus, tu foste tão bom conosco ao nos dar esses grandes edifícios. Mas muitos deles começaram a clamar: onde estão as águas da vida? Eles veem o comunismo se aproximando, veem o mundo quase chegando ao fim,
e os profetas profetizando que o fim está próximo e assim por diante. Então nos perguntamos: onde está a água? O que aconteceu? E sucedeu que alguém clamou, ou um justo clamou: não há um profeta em algum lugar que possamos visitar? Não há em algum lugar um profeta? O justo Jeosafá clamou: não há um profeta? Estamos em uma condição de crise. Não há alguém em alguma parte em que possamos consultar sobre isso? Agora, se nossas organizações nos colocaram no lugar em que estamos, porque nos separamos uns dos outros, aparentemente não tendo a fé, então deve haver algo em algum lugar. Agora, os justos estão clamando: onde está aquele homem de Deus? Onde está essa pessoa que pode nos dizer? Ele está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o único que pode lhe dizer o que fazer. Ele é aquele que pode compungir seus corações. Ele é aquele que pode revelar seus pecados. Ele é aquele que pode tirar a dúvida de vocês. E eu espero que e criar um eu sei em vocês. Ele é aquele que pode fazer isso. Essa pessoa de Deus chamada Espírito Santo. Ele é aquele que está presente. Pois bem, vimos que todos eles começaram a clamar e viram que os frutos estavam todos perdidos, haviam murchado, e eles ficaram sem água. O homem justo, é claro, o eleito, disse: não há um profeta que poderíamos consultar? Não há alguém que poderíamos encontrar que saiba como nos tirar dessa situação? Alguém que não pertença à nossa confusão aqui? Todos nós vivemos aqui, fizemos uma aliança e nos reunimos aqui em cima na colina. E vamos para a batalha. E se descobre que não temos nada com o que pelejar. Esse é o problema com a igreja hoje. Temos muitos membros, mas todos mortos. Temos muitas grandes organizações, porém mortas. Ficamos muito entusiasmados, mas é da maneira errada. É quem pode se vestir melhor, quem pode alcançar mais sucesso, quem tem a melhor escola, quem pode ganhar mais jogos de bola ou fazer o melhor jogo de dados, ou algo assim. Nós queremos Deus, nada dessas coisas. Voltem para Deus novamente. Onde está? Não há um profeta em algum lugar que possa nos dizer o que fazer? Não há alguém que poderíamos consultar? Oh, que condição! Esse foi o clamor de um homem justo. Havia somente um entre eles, e esse era Josafá. Ele era um bom homem, mas se envolveu em más companhias. Esse é o problema nessa noite. Tantos homens bons, muitos homens bons, em todas essas organizações por aí, em todos os lugares, bons homens. Mas estamos diante de um fato. Estamos diante de algo que o maometismo, o budismo e outros ismos podem produzir tanta psicologia quanto a igreja cristã. Isso é certo. O que precisamos não é de um movimento de psicologia, nem de um movimento de teologia, mas precisamos de um movimento do Espírito Santo na igreja, de ouvir as pessoas clamarem: onde está aquele Deus que um dia viveu? Onde está aquele Deus do Pentecostes? Onde está aquele Deus que toma o coração de um pecador e o lava, deixando-o branco como a neve? Quem tira uma prostituta da rua e faz dela uma dama, tira um bêbado do bar e faz dele um pregador? Onde está aquele Deus que pode se mover e tomar aquelas pernas aleijadas e endireitá-las e fazer aqueles olhos cegos verem, aqueles ouvidos surdos ouvirem e fazer aquele câncer desaparecer? Onde está o Deus que fez isso certa vez? É isso.